Olá, gente querida, bom estar com você em mais uma oportunidade para falarmos do nosso devocional. Hoje eu quero falar com você de Provérbios no capítulo de número 15. Se tem algo que nesses dias a gente tem aprendido é que a ira não pode tomar conta do nosso coração. Porque às vezes acontecem situações na nossa vida que nos despertam para tentar reviver a velha natureza, o velho homem. Às vezes a gente tem vontade de fazer coisas que não é daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tomar justiça própria, como por exemplo. Mas o Senhor nos ensina através da palavra de Deus que precisamos ter mansidão no falar, brandura e ser longânimos e pacificadores. Eu sou prova desse cuidado de Deus. Deus me mudou e tem me mudado diariamente. Isso é muito importante. Claro que não é fácil. A natureza carnal, por vezes, ela fala mais alto, quer falar mais alto. E a gente tenta, às vezes, reagir diante de qualquer situação. Mas é Deus agindo no improvável, Deus trabalhando no impossível, e muitas das reações que tem hoje, indiscutivelmente, foram objeto da transformação de Deus na minha vida e no meu caráter. Então, todos os dias preciso crucificar o meu eu e me tornar uma pessoa melhor. Mas vamos ao texto. O texto de Provérbios, no capítulo 15, ele começa dizendo no versículo 1 e 2 ali sobre o cuidado com as palavras. Não sei você, mas eu acho muito complicado discutir com alguém que sussurra, que fala baixinho. Naturalmente, quando você quer discutir ou ganhar uma discussão numa conversa, você tem a tendência de aumentar o tom da voz, de gritar. É por isso que o texto começa dizendo que a resposta moderada, ela neutraliza a ira, mas a língua afiada, ela põe lenha na fogueira. Não é assim que acontece? Quando você encontra alguém discutindo, um quer falar mais alto que o outro. Se num casamento o marido quer falar mais alto que a mulher, ou o contrário, a mulher mais alto que o marido, não chega a lugar nenhum. É pôr lenha na fogueira. Por isso que a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Então as palavras ríspidas, elas causam irritação mesmo, mas precisamos buscar a paz e, portanto, escolher palavras suaves. A partir do verso número 3, você percebe que o sábio ele faz um paralelo entre os justos e os ímpios. E lá, no verso número 3, diz que o Eterno não deixa passar nada, ele está de olho tanto naquilo que é bom como naquilo que é mal. Às vezes, já teve essa impressão de que Deus permite passar o mal, que o mal se alastre livremente? Nós, às vezes, nos questionamos isso. Onde que Deus estava quando aconteceu isso, ou qualquer outra tragédia? Mas é claro que Deus se importa, é claro que Deus vê, Ele vê todas as coisas. Muitas das situações somos nós que causamos, que permitimos, que nos afastamos. E no momento exato, no momento oportuno, certamente, esse trabalho de Deus vai ser colocado. Ele vai eliminar o mal, e aqueles que praticam o mal vão ter a sua consequência, o seu juízo. Da mesma forma, aqueles que agem com bem vão ter a sua recompensa. No verso número 4, ele chega a dizer que as palavras, elas são como a árvore da vida. As palavras amáveis, elas curam e ajudam, mas as palavras maldosas, elas ferem e destroem. Aqui dá a ideia dos frutos da árvore da vida. É por isso que a Bíblia diz que é da nossa boca que saem bênção e maldição, vida e morte. Então, é muito mais fácil declarar bênção, muito mais prático declarar a vitória do que a derrota, do que o fracasso. Então, abra sua boca e profetize vida. Veja que a partir do verso 14 até o 24, ele faz um paralelo entre a sabedoria e a tolice. E o conteúdo com o qual nos alimentamos, na verdade, a nossa mente, é tão importante
como aquele alimento que nós precisamos para o nosso corpo. Então, tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você faz, contribui para o seu crescimento espiritual, para o seu alimento de alma. Por isso que é importante a gente fazer essa leitura, até mesmo do Salmo 1, quando diz que aquele que teme ao Senhor, aquele que é bem-aventurado, não se detém no caminho dos pecadores, não fica sentado na roda dos escarnecedores, no lugar onde fazem pouco caso de Deus. Então, o lugar onde estamos, onde conversamos, as músicas que ouvimos, as palavras que falamos, os livros ou coisas que lemos, tudo isso contribui para o alimento da nossa alma, para a nossa dieta mental e espiritual. Então, é preciso ter discernimento de como você se alimenta, para que então você possa influenciar aqueles que estão ao seu redor. Dessa forma, se você tiver esse cuidado, você vai ter cada vez mais o desejo de conhecer mais de Deus. Isso é muito importante, isso faz parte da vida cristã, porque o texto diz que quem tem discernimento está sempre ansioso por saber mais, mas o insensato se alimenta de modismos e coisas fúteis. Não é assim que acontece? Você vê gente perdendo tempo com coisas tão passageiras, tão fúteis. Aí você percebe que a pessoa não cresceu em nada, ela não avança. Então veja só, é importante a gente fazer esse paralelo da sabedoria e da tolice. No verso de número 15, diz que para quem tem o coração aflito, a vida só é infelicidade. Olha que interessante. Para quem tem o coração aflito, a vida é infelicidade, mas quem tem o coração alegre está sempre cantando. Assim que acontece, você vê uma pessoa que tem o coração grato a Deus, que serve a Deus, essa pessoa está sempre alegre, ela transmite alegria. Aqui nós aprendemos que as nossas atitudes, elas refletem toda a nossa personalidade. Não temos o domínio sobre o que nos acontece ao redor, mas nós podemos fazer e criar um ambiente de transformação. E o segredo para um coração feliz é preencher todo o vazio com a presença de Deus. É estar cheios das coisas de Deus. É como Paulo falou, pensai nas coisas do alto. Sabe que às vezes as pessoas elas acabam que se destruindo ou destruindo seu comportamento em relação às coisas espirituais porque elas não pensam nas coisas do alto. Veja, Paulo, quando ele falou isso, ele estava encarcerado. Ele poderia ter um coração rancoroso, mas no entanto ele considerou que aquilo era até mesmo um momento para glorificar o próprio Cristo. Precisamos fazer isso, essa leitura do momento e ter um coração alegre. Nos versos 17 e 19 também nós vamos encontrar ainda esse paralelo, mas o texto está dizendo que a vereda dos retos nem sempre parece um caminho fácil, mas o ódio, a dissensão, a preguiça, elas causam problemas que os justos não têm de enfrentar. A vida deles é tranquila porque está solidamente firmada em Deus. Você percebe isso? Tem gente que não tem a vida firmada em Deus e aí enfrenta tantas dificuldades, porque com Deus, mesmo no deserto, temos provisão. Com Deus, mesmo no meio da tempestade, temos a paz que vem dele e que excede todo entendimento. O verso número 22 diz que quem recusa bons conselhos terá seus planos fracassados, mas quem os aceita verá seus projetos sair do papel e eles serão bem-sucedidos. Então as pessoas que têm uma visão de crescimento, elas não ficam paradas com os seus olhos postos somente em algo obscuro, muito pelo contrário, elas não estão aprisionadas na sua visão, elas pensam para o alto. Por isso que Hebreus capítulo 12, verso 2 diz que temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O texto aqui está dizendo que quem recusa
bons conselhos têm planos fracassados. Não tem conselho melhor do que a própria palavra de Deus. Mas o texto continua dizendo, quem aceita ver os seus projetos saindo do papel. Quando Deus, Ele está em nós, nós temos visão de conquista, de realização. Por isso que a Bíblia diz, mas os que esperam no Senhor são como águias, que são como aqueles que correm e não se cansam, que tem visão de águia, que tem visão de crescimento. Então esteja aberto para novas ideias, disposto a avaliar cuidadosamente e pensar com o coração de Deus e olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por último, dos tópicos aqui, nós vamos ver que dos versos 25 até o 33, está falando de um tratamento que existe entre o justo e o ímpio. E aqui, no verso de número 28, propriamente, ele está dizendo que gente leal a Deus pensa bem antes de responder, mas o perverso, ele fica jogando insultos. Você consegue visualizar isso, que quem teme a Deus, ela pensa para responder, suas palavras são amáveis, mas aquele que é tolo, ele é escravo de suas próprias palavras. Ele joga insulto para um, para outro, para todo mundo e fica uma situação desastrosa. Então, quem teme a Deus pondera suas palavras, sabe o que vai falar, planeja cuidadosamente, não fica despejando pensamentos de modo qualquer. Queridos, e o texto finalizando aqui diz que quem ouve bons conselhos viverá bem e será convidado de honra entre os sábios. Olha só que interessante. E quem faz pouco caso da disciplina será um nada, mas quem obedece à vontade de Deus ficará mais sábio. O temor do Senhor é uma escola de vida prática. Primeiro aprende a humildade e depois experimenta a glória. Olha que interessante para finalizar. O temor do Senhor é uma escola de vida prática. Primeiro você pratica e vive a humildade e depois você experimenta a honra, a glória, você experimenta o sucesso. Queridos, que o Espírito de Deus frutifique em nós e nos abasteça com mansidão, com domínio próprio, com longanimidade, com benignidade, com bondade. São essas camadas, são esses gomos do fruto do Espírito que são fundamentais na nossa vida. Deus te abençoe hoje e sempre.